Olá, você! Estamos começando mais um quadro Você Incondicional. E eu já começo perguntando, como que você lida com as emoções do seu dia a dia? Nós, seres humanos, somos seres emocionais. Temos diversas emoções durante o dia. E como que você está gerenciando as suas emoções? É você que domina suas emoções ou você é dominado por suas emoções? Hoje nós vivemos num mundo de competitividade, de cobrança e de agitação, desde a hora que acordamos até o adormecer. Então, diante de tantas cobranças e de tantas situações de adversidade, muitas emoções surgem. Como que nós estamos lidando com isso? E o que é emoção? Emoção vem do latim, da palavra emovere, que significa trazer para fora. E quantas vezes que nós trazemos para fora emoções que nós não queremos, certo? Então, como que nós estamos lidando com isso? A primeira dica, a primeira coisa é preparar. Se eu quero gerenciar algo, se eu quero gerenciar uma equipe, se eu quero gerenciar as minhas emoções, eu tenho que aprender sobre minhas emoções. Eu tenho que treinar situações com as quais, se surgir alguma adversidade, eu vou estar preparado para lidar com isso. A primeira dica, em programação neurolinguística nós trabalhamos a visualização. Como que eu gostaria de estar quando surgir uma situação de adversidade? Às vezes surgem situações na nossa vida que repetem, na verdade não surgem, se repetem, que eu me aborreço, que eu sinto ansiedade, que eu fico angustiada. Agora, neste momento, eu estou sentindo também a emoção, todos sentem emoção de alguma forma. Eu me sinto angustiado e não sei como trabalhar isso. Então, se a situação vem se repetindo, nada melhor do que me preparar para que isso não se repita novamente. Então, a primeira dica é: como você gostaria de estar quando determinada situação acontecesse? Como você gostaria de estar quando vai apresentar um trabalho, quando você tem que apresentar um relatório, falar em público? Como você quer estar? O problema da emoção é quando nós entramos na emoção e não dominamos a emoção. Uma coisa é: estou experimentando neste momento a ansiedade para falar com vocês, estou experimentando neste momento a ansiedade para apresentar um trabalho, e você chegar lá na frente do público e não conseguir expressar a sua mensagem porque você entrou na emoção. Neste momento, a emoção que está em você. Então, o que fazer? Você está parando e prestando atenção. Essa emoção vem te dar um recado. O que fala uma ansiedade? Eu sempre falo nos meus trabalhos e minhas palestras, não gostaria de trabalhar com uma pessoa que não experimenta ansiedade. Por quê? Qual o ponto positivo, por exemplo, de uma pessoa que experimenta a ansiedade? Vejam que é diferente. Eu não digo eu sou ansioso, porque quando eu falo eu sou ansioso, eu entro na situação. É como se eu vestisse a roupa da pessoa ansiosa. Quando eu falo eu experimento a ansiedade, é diferente. Então, eu experimento a ansiedade e essa ansiedade vem me dar um recado. Se prepara melhor. Se prepara para o que você tem que fazer. É interessante que nós vamos nas academias malhar nossos músculos. Para quê? Para ficar com o corpo definido, para ficar bem. E emoção também se treina. Então eu tenho que treinar e malhar o meu cérebro, o meu músculo emocional, minha força interior, para que eu esteja preparada quando surgir qualquer coisa diferente. Então visualize. O que você precisa quando surgir determinada situação? É de coragem, de determinação, de ter conhecimento sobre tal assunto? Que assim a gente pode lidar melhor com as emoções que surgirem eventualmente. E se estamos falando de gerenciar emoções, então segue aqui algumas dicas para você gerenciar melhor as suas emoções. Primeira coisa, aprenda a respirar. Quando você respira diante de alguma coisa que aconteceu, diante de uma adversidade, algo inesperado, dá tempo do seu cérebro racionalizar, dá tempo de você pensar sobre a atitude que você possivelmente vai ter. A segunda coisa, crie empatia, gere empatia com relação às pessoas, a maneira com que as pessoas se comportam. Criar empatia é o quê? É quando você se coloca no lugar do outro.
Saber olhar o mundo a partir dos olhos do outro e criar empatia com pessoas que estão tendo um comportamento agradável é mais fácil. Agora, gerar empatia com pessoas que têm um comportamento que você desaprova é um exercício maior. Então, quando eu crio empatia, é quando eu paro e penso: se eu tivesse a história dessa pessoa, se eu tivesse sido criado pelos pais, ter vivido no meio que essa pessoa viveu, será que eu agiria de maneira diferente? A outra coisa, seja flexível. Existem maneiras diferentes para eu reagir diante da mesma situação. Então, se eu agir de uma maneira e não deu certo, pense em outras formas. E uma dica também importante: pense que recurso que você tem aí dentro para você lidar com essa nova situação. Pratique exercícios físicos, preste atenção nos seus padrões de pensamento, porque às vezes, será que o que eu estou pensando, será que eu estou sentindo com relação a uma situação é meu ou é de alguém, ou é alguma coisa que alguém passou para mim? E por último, lembre-se sempre: nós não podemos evitar determinadas emoções, porque nós somos esse ser emocional, mas nós podemos determinar como nós vamos agir diante de determinadas situações. Um grande abraço e até o nosso próximo quadro.